Fala galera, tudo certo? Abel separa o Vic aqui e dessa vez a gente vai ver sobre módulos. Primeiro de tudo, me perdoe pela demora, o pessoal aí ficou muito feliz, eu fico muito grato por todo mundo aí que está acompanhando o canal, que está me dando uma força. Mas meu, o notebook quebrou, levei lá para assistência, tive um monte de problema, me desculpem mesmo, vou tentar continuar mantendo os vídeos aí. O que são módulos? É uma forma de você guardar os seus scripts, seus programas, as suas funções de um jeito muito interessante. Então vamos lá. Por que você precisa de módulos antes mesmo de você entender bem o que eles são? Quando a gente fecha uma sessão no modo interativo, a gente perde tudo o que a gente tinha. Na hora que você reabre o modo interativo, você perdeu. Se você tinha declarado funções, se você tinha declarado variáveis, acabou, ficou para história, só na sua memória, porque nem no computador não vai ficar. Então, você precisa de uma forma de persistir esses dados. Se o programa ficar grande demais, você também precisa de módulos. Então, a gente precisa de módulos para não perder as alterações que a gente fez, né? No caso ali eu falei do modo interativo. A gente tendo módulo, a gente vai conseguir guardar todas as nossas funções dentro de um arquivo, dentro de um módulo. E se o nosso programa ficar muito grande, é ruim deixar tudo em um arquivo só. Se eu separo ele por vários arquivos, vários módulos, ele fica muito mais fácil de você dar manutenção para esse arquivo, e você pode executar tudo de uma maneira mais inteligente. Como foi que eu escrevi aqui? Eu sei lá o que foi que eu escrevi aqui. Você poderá colocar partes diferentes de código em arquivos, em módulos diferentes para melhorar a manutenção. Foi isso que eu falei ali naquele tópico de cima, né? Já atropelei. Usar a mesma função em outros programas. Vamos supor que você está estudando aí particular, aí na sua casa mesmo, e você escreve umas funções para uma calculadora, que é o programa que você está querendo fazer. Ótimo, você fez e está lá, tudo guardadinho. Aí alguém te chama para fazer um trabalho em sei lá onde, em Python, e você vê que várias das funções que você fez para sua calculadora seriam úteis nesse outro trabalho que você vai fazer. Você pode pegar esses módulos e importar eles, né? Colocar eles dentro desse seu outro projeto. Aí você não vai precisar reescrever tudo. Você reutiliza os mesmos códigos que você tinha feito antes. Certo? Então, o que são módulos? São arquivos que armazenam estruturas e definições. Qual a estrutura, qual a definição? Variáveis, funções, classes, todas essas coisas aí a gente já viu ou vai ver aqui no canal. Por exemplo, classes a gente ainda não viu, mas vai ter um vídeo futuro aí sobre classes aqui no canal. Então você definiu todas essas coisas aí, você pode guardar tudo em um arquivo e reutilizar em outros arquivos, certo? O nome do arquivo é o nome do módulo. Então é muito importante quando você escreve todo aquele texto lá, aí você vai salvar, você saber muito bem qual é o nome que você está salvando. Porque na hora de você importar o arquivo, na hora de você importar o módulo, você precisa saber o nome do arquivo, tá bom? Todo módulo ele tem que ser seguido de um .py, que é a extensão, né, de um módulo Python. É o sufixo do arquivo. Quando você importa o módulo, se você quiser saber o nome dele, é só você dar underline, underline, name, underline, underline. São dois, tá? Não se deixe enganar, não colocar um pensando que vai funcionar, não. Se você coloca isso aí, você vai conseguir descobrir o nome do módulo. A gente vai conseguir ver um pouco sobre isso aqui um pouco mais para frente. Então, como que se importa módulos? Para a gente usar um módulo que a gente salvou, a gente quer usar esse módulo em um outro programa, é só a gente importar ele. A gente vai escrever import e o nome do módulo, simples assim, tá certo? Então, por exemplo, você tem o módulo math, você pode importar o math, dá um import math, tá bom? Math é uma biblioteca que já tem por padrão no Python, então se vocês importar, vai funcionar. Ele tem várias funções matemáticas, é bem interessante. Você pode importar mais de um módulo, por exemplo, import math, vírgula, meu módulo, vírgula, qualquer outra coisa, PyTest, vírgula. É só você importar algum módulo que você tenha no seu computador, que você mesmo criou, ou que o Python já tenha.
Na importação você não precisa colocar o sufixo .py, porque ele só serve para quando você vai criar o módulo, ele precisa ter o .py. Quando você vai importar no Python, você ignora, né? O Python já sabe que tem que ter esse sufixo. Como que a gente usa isso no código? Depois que a gente importou daquele jeito que eu mostrei lá, a gente coloca o nome do módulo, ponto, e o nome da variável, por exemplo. Aqui, nesse caso, o nome do módulo é nome do módulo, porque a genialidade aqui é infinita, né? Quando a gente coloca um ponto, é como se a gente estivesse acessando alguma coisa que estava aqui dentro, tá bom? Então, nesse módulo, eu estou acessando a variável name. E como eu já disse, essa variável name mostra o nome do módulo. E qual que é o nome desse módulo aqui? Nome do módulo. Que eu até mostrei que está numa string, porque é o que essa variável tem aqui dentro. Nome do módulo, tá bom? Então, vamos supor que o seu módulo seja math. Se você der um math ponto menos não, underline, underline, name, underline, underline, aqui nesse resultado vai aparecer math, tá bom? É sempre o nome do módulo que vai aparecer ali. E você pode também fazer a mesma coisa com uma função. Se você digitar dessa forma, ele vai executar a função, né? Se essa função não precisar de parâmetro nenhum. E aí ele vai executar a função lá para baixo. Se você quiser, você está com preguiça de ficar toda hora digitando o nome do módulo, ponto e as coisas mais para frente, você pode abreviar fazendo tipo uma... É como se fosse uma atribuição, só que você vai estar, na realidade, dando outro nome para essa referência aqui. Você vai estar dando um outro nome para você chamar exatamente isso aqui. Ou seja, quando você digita isso aqui, é a mesma coisa que você estivesse digitando isso aqui. Aí, ao invés de digitar nome do módulo, ponto, função, você pode digitar só abreve, desse jeito que está aqui. Aí, ele já vai saber que você vai estar chamando essa função. E o entre parênteses, presta atenção aqui, né? Na hora de você atribuir aqui, você não coloca parênteses. Na hora de chamar, você coloca parênteses. Aí ele vai executar a função da mesma forma como executou aqui, tá bom? Então, vamos ver isso aqui na prática. Vamos ver isso aqui funcionando. Eu já deixei o caminho meio andado aqui. Eu criei nesse arquivo p.py uma função, tá certo? Então, pode perceber aqui em cima que é um arquivo... Opa, tá meio feio aqui, né? Deixa eu colocar aqui, pronto. Esse arquivo underline p.py é um módulo e dentro desse módulo tem essa função p. O que ela faz? Só imprime a string que está aqui dentro com um blé na frente, tá bom? Então eu vim aqui, salvei aqui na minha pasta home, Abel, e aqui está salvo o arquivo, tá certo? O que acontece? Se eu executo esse arquivo aqui, ó, eu posso fazer o seguinte, p, e coloco o nome aqui, por exemplo, Abel. Eu estou executando a função com uma string, certo? O que ele vai fazer? Abel, blé, ele executou a minha função corretamente, tá bom? Então, ótimo, era esse aqui que eu queria. Esse aqui é o projeto que eu fiz aqui para mim, tá? Só que em um outro projeto, em um outro arquivo, eu tô querendo usar essa função p, tá vendo? Só que eu conto o nome, lá, esse aqui. É o arquivo A. Ele também está salvo na mesma pasta que o meu outro arquivo, só para facilitar aqui. Depois eu vou explicar mais para frente para vocês como isso funciona. E eu vou querer usar essa minha função p. Então eu vou executar aqui e pam, deu zica aqui, né? Travou. Por quê? Olha só que interessante que ele fala. O nome p não foi definido. Então ele não sabe o que é P aqui. Estou falando P, falando tal. O Python, nesse meu arquivo, ele não tem nenhuma definição para P. Onde estão as minhas definições para P? No outro arquivo. Aqui no meu arquivo underline P. Esse é o nome do meu módulo. Então o que eu vou fazer? Eu vou, obviamente, importar esse meu módulo aqui para cá. Então vou dar um import arquivo underline p. Esse é o nome do meu módulo, tá certo? Da mesma forma como ele foi salvo aqui, que nem vocês podem verificar. Só isso aqui já é o suficiente. Eu vou dar então um Ctrl S, eu vou salvar ele e vou dar um F5. Agora ele vai executar. Pan de novo, deu zica. Por que ele ainda está falando
que ele não foi definido. Porque, galera, se vocês se lembram bem, eu tenho que chamar aqui, ó, o nome do módulo, lembra? E qual que é o nome desse módulo aqui onde tem a definição P? O nome do módulo é arquivo P. Esse aqui é o nome do módulo. Então eu venho aqui, ó, e caramba. Certo? E coloco aqui, ó, o nome do meu módulo, que é arquivo P ponto a função P. O que eu estou dizendo aqui? Nesse módulo arquivo P, eu quero usar, por isso que tem um ponto, a função P. Essa função está definida aqui dentro. Eu nem precisei definir a função aqui. Eu só coloco a função aqui e ela está definida aqui no meu arquivo P e coloco aqui a minha função. E se eu dou um F5, o que vai acontecer? Eu salvo e vai executar uma lazy a função da forma como eu desejava. Mas, Abel, é claro que eu não vou querer ficar colocando aqui arquivo P. Então, o que você pode fazer? Eu vou arrancar isso daqui, certo? Porque quando a gente vai colocar, vai dar um outro nome para uma função, né? É como se eu estivesse pegando esse caminho que está aqui e dando outro nome para ele, e eu não posso colocar aqui na frente os parênteses, né, da função. Então eu vou chamar isso tudo aqui de PR. Por quê? Não sei. Essa foi a primeira coisa que me passou na cabeça. Então quando eu digitar PR, ele vai colocar isso aqui no lugar. Eu vou estar chamando esse meu arquivo p.p. Então vou digitar aqui PR, abrir e fechar o meu parênteses, e aqui dentro eu vou colocar, né, o que? Lazy. Vamos ver se vai funcionar isso aqui. Pode salvar sim, e funcionou. Eu nem precisei chamar o arquivo underline p.p. Eu chamei aqui com o nome que eu atribuí para ele aqui na frente. Galera, isso é muito interessante. Vocês podem importar outros módulos como o math, que ele já tem aqui por padrão. E o legal é que você vai adicionando funcionalidades aqui no seu arquivo, no seu módulo que você está trabalhando correntemente. Aqui, se eu quiser ver, por exemplo, deixa eu colocar isso aqui. Eu vou imprimir o que tem aqui dentro de name. Lembra que são dois underlines. Isso aqui vai dar um erro. Então, eu vou tirar isso daqui e executar. Qual que é o nome do módulo? Arquivo tracinho P, underline P. Tá bom? Se tiver outras coisas que foram definidas aqui no arquivo P, eu vou poder usar aqui, entendeu? Vamos supor que eu tinha uma outra função aqui, um def hahaha, e aqui eu tenho um pass só para, né? Eu vou poder fazer a mesma coisa aqui, por exemplo, eu vou poder usar o arquivo p.hahaha e ele vai funcionar normalmente, tá bom? Galera, o vídeo ficou um pouquinho longo porque eu estou fazendo tudo sem edição. Estou com pouquíssimo tempo de tudo. Se vocês puderem me ajudar nos vídeos, eu agradeço muito grandemente e já agradeço todo mundo que vem me acompanhando, pessoal que está acompanhando o canal, que vem me apoiando, que compartilha. Meu, obrigado mesmo, vocês me dão muita força e fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Sigam nessa série aí que está muito boa e falou, eu me fui.